Olá pessoal, hoje eu tô passando por aqui para falar com vocês a respeito de um filme. Esse filme não é um filme novo, certamente você já tem até assistido, mas eu confesso que eu já assisti ele pela terceira vez e toda vez que eu assisto eu aprendo algo novo e eu me emociono muito com ele. Então o filme é Inside Out, aqui no Brasil Divertidamente. Então se você já assistiu, eu te convido a assistir novamente com esse novo olhar. E se você não assistiu, assista, que você vai se apaixonar por ele. Eu que sou completamente apaixonada pelo desenvolvimento do cérebro, amo esse assunto, adoro aprender. Então esse filme ele é riquíssimo em detalhes e ele nos ensina muito. Então o filme, ele começa com uma pergunta. Você já parou para pensar o que se passa pela cabeça de uma pessoa? Então inicia o filme com o nascimento da Wiley, que é a personagem principal. O momento que ela abre os olhos, ela avista o rosto do papai e da mamãe. Então na hora que ela visualiza o rosto do papai e da mamãe, ela então forma a primeira memória. Essas memórias no filme são representadas por esferas que brilham. Então ela cria ali a sua primeira memória. Lá dentro da cabecinha da Wiley tem 5 personagens, que são as emoções. Então nós temos lá a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a nojinho. Essas 5 emoções lá dentro da cabecinha dela. Então, o tempo inteiro no filme, vocês vão perceber que a alegria, ela que comanda aquele painel de controle. E ela consegue entender a função de todas as emoções, menos a da tristeza. Ela entende a importância do medo, né? Que é para evitar que a Wiley se envolva em algum tipo de acidente. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ela entende a função da raiva, que é fazer com que a Wiley se oponha em algum caso de injustiça. Nesse jogo sujo, meu irmão. Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Ela compreende a função do nojo, que é evitar que a Wiley se contamine comendo algo inadequado, né, ou se envenenando. Eu salvei nossas vidas. De nada. E a função da alegria é fazer com que a Wiley esteja sempre bem, feliz, e ela se preocupa o tempo inteiro com isso, de que a Wiley tem que ser feliz. Minha vez! Então ela compreende a função de todos, mas a da tristeza ela não consegue compreender. Então o que ela faz? Ela o tempo inteiro, ela evita, né, que a tristeza se aproxime desse painel que tá lá dentro da cabecinha da Wiley. Sou a tristeza. Oh, que bom! Eu sou a alegria. Oi? Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. Então, à medida que a Wiley vai tendo experiências, essas memórias vão sendo construídas. E em um lugar de destaque ficam as memórias base, aquelas memórias mais importantes na vida de Wiley ficam ali naquela memória base. E esse filme, ele narra do nascimento da Wiley até os seus 11 anos de idade. Então, nessas memórias base, ficam ali aquelas lembranças, aquelas experiências marcantes na vida dela. Então, exemplo é quando ela fez o primeiro gol lá no hóquei. Então, foi construída ali aquela memória base. E através dessas memórias base que foram construídas as ilhas de personalidade. Então, a partir dessa experiência que ela teve, desse primeiro gol que ela fez no hóquei, ela desenvolveu a paixão pelo esporte. Então, ela tem a ilha do hóquei, que é a paixão pelo esporte. Ela tem a ilha da bobeira, que é de experiências engraçadas que ela viveu ali na infância, né, até esse período da adolescência. Ela tem a ilha da honestidade, que os pais ensinaram a ela que mesmo difícil que seja, a verdade sempre prevalece. A ilha da amizade, que são memórias com as amigas que ela construiu. E a ilha da família. Então, 5 memórias,
né? 5 ilhas foram construídas a partir dessas memórias que ficam em destaque, que são as memórias bases, as mais importantes ficam ali. E então, até então, tudo indo muito bem, as memórias bases foram construídas todas por momentos alegres, e a alegria, ela até se gaba em relação a isso, né? Porque todas as memórias bases são alegres. E então algo inesperado acontece. A família de Wiley se muda de Minnesota para São Francisco. E ela começa a imaginar, né? Aquela casa, começa a sonhar com aquela nova vida. E quando ela chega na casa, nada daquilo que ela pensou. A casa é velha, a casa é feia, eles se mudam e os móveis se extraviam. Então, tudo dá errado na vida de Wiley a partir daquele momento. E, com tudo dando errado, a tristeza não consegue ficar longe do painel de controle. E aí, o que acontece? Uma memória base triste se forma, que até então eram todas as memórias alegres, né? Então, uma memória base triste se forma e vai para o lugar de destaque. Nesse momento que essa memória começa a se formar e vai sendo encaminhada para o lugar de destaque, a alegria fica desesperada e tenta evitar que essa memória se forme. E aí acontece um acidente. A alegria com as memórias base e a tristeza são sugadas por um tubo. Então, sem a alegria e sem a tristeza, com o medo, a raiva e o nojo tomando conta ali do painel de controle, o comportamento de Wiley muda completamente. E esse comportamento, essa mudança no comportamento, a gente consegue perceber que é bem típico de alguém que entra na adolescência, né? Começa a ficar mais agressivo, começa a responder mais os pais, ficam querendo se isolar, né? Então, lá no filme é porque aconteceu esse acidente e a Wiley perdeu a alegria e a tristeza. Mas na adolescência a gente sabe que isso acontece mesmo. Então, quando a alegria e a tristeza são sugadas por um tubo, elas caem em uma sala de memórias, um departamento de memórias. E quem que elas encontram ali? Encontram Bing Bom. Bing Bom foi um amigo imaginário lá da infância de Wiley. Esse amigo imaginário, ele é um animal híbrido, né? Ele é um elefante com corpinho de algodão, com um rabinho de gato, parecendo uma foca. Então, é a questão do imaginário mesmo da criança, né? De imaginar aquilo que realmente não existe. Então, Bing Bom é esse amigo imaginário da Wiley e que tenta mostrar o caminho para a tristeza e para a alegria retornarem para a sala de comando, porque a alegria fica o tempo inteiro tentando retornar, porque a preocupação dela é fazer com que o Wiley esteja feliz, né? Então, nesse caminho, quando eles vão tentando retornar, eu achei muito interessante que eles passam por uma sala e nessa sala eles começam a se desintegrar, eles começam a mudar o formato. E eu achei muito interessante que às vezes tem alguns conceitos que a criança é tão abstrata que a criança, se não for na prática, ela não consegue compreender. Então, quando eles entraram ali naquela sala, que eles começaram a se desconfigurar, a mudar o formato, eu lembrei muito disso, que a criança, se ela não utilizar, né, o próprio corpinho, a mão na massa, ela não consegue compreender. Um exemplo de um conteúdo abstrato é a noção temporal. A criança não consegue compreender ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, semana passada. Se você não trabalhar isso no dia a dia, né, na prática ali todos os dias, a criança não vai compreender esse conteúdo que é tão abstrato para ela. Então, quando eles saem daquela sala, eles entram num trem. Esse trem é o trem do pensamento. Ele só funciona se a Wiley estiver acordada. Então, o que acontece? A Wiley dorme e aí o trem para de funcionar. E aí eles avistam uma sala que é um departamento de produção de sonhos. Produção de sonhos! Um unicórnio colorido, olha lá!
Amei seu papel em Aventura das Fadas, parte 7. Tá bom, fui. Beijinho. Que ali eles fabricam o sonho, né? De acordo com aquelas experiências que a Riley teve durante o dia. Então, eles fabricam aqueles sonhos ali. E interessante que, segundo Freud, os sonhos são guardiões do sonhador. A função primordial do sonho é fazer com que o sonhador não acorde. E era justamente isso que acontecia no filme. Só que algo inesperado aconteceu. Algo escapou da prisão. Ali no filme, a prisão fala do nosso inconsciente. O nosso inconsciente está guardado o quê? Está armazenado os nossos medos, os nossos traumas, aquelas angústias, né? Os desejos reprimidos. Então, no filme, esse inconsciente é representado por uma prisão. Então, algo foge daquela prisão. Legal, vivemos mais um dia. É o que eu chamo de um verdadeiro sucesso. Meus parabéns! Acorda o Riley. Porque na hora que a Riley dorme, eles fazem uma transferência de memória. Eles jogam no esquecimento, no vale do esquecimento, aquelas memórias que foram insignificantes e aquelas memórias que tiveram significado, né, naquele dia, elas vão para um departamento de memórias de longo prazo. E isso, mais uma vez, mostra, dentro da neurociência, a importância do sono na consolidação do aprendizado. Por quê? Porque quando a criança ela dorme, aquelas memórias que foram importantes, elas vão para a memória de longo prazo e as outras memórias são apagadas para dar espaço para novas memórias, né? Então, quando a Tristeza e a Alegria entra ali naquele departamento, tem uns funcionários limpando as prateleiras, tirando aquelas memórias e jogando lá no Vale do Esquecimento. Então, elas pegam, na hora que eles vêm com um aspirador, né, um aspirador de pó para tirar aquelas memórias dali, eles veem aquelas memórias cinza, quase apagando, e aí eles vão retirando. E na hora a Alegria não entende por que eles vão jogar fora aquelas memórias com o nome das princesas, né? Que já não tá tão brilhosas mais. E aí eles explicam que não, ela não vai utilizar esses nomes mais, né? Porque agora ela já é adolescente. Então eles vão e retiram aquela memória e jogam lá no Vale do Esquecimento. Esquecendo! Ei! Não podem jogar fora, são memórias importantes. Os nomes de cada uma das princesas de desenho? São importantíssimas para a formação. A Brilhinho, a Melzinha... Esquecendo! E tem uma memória que tá tão colorida que eles falam assim, essa memória que não vai apagar. Por quê? É uma musiquinha que a Riley ouvia desde a infância. Quando não damos bola pra uma memória, desbota. Quê? Acontece com as melhores. Menos com essa belezinha. Essa aqui não vai desbotar nunca. É a música daquele comercial. Às vezes mandamos pra sala de comando só pra zoar. E aí passa na cabeça da Riley muitas e muitas vezes, tipo 1 milhão talvez. Vamos ver de novo. Tá, entendi. Todo mundo já ouviu, tá? Gruda mesmo, eu sei. O que acha de mandar de novo? Tão gravada na memória dela que aquela musiquinha não vai apagar. Então, reforçando que tudo aquilo que a gente vê, né, que a gente repete constantemente, fica realmente gravado na nossa memória. E aquilo que a gente não reproduz, não evoca constantemente, o que acontece? Vai para o esquecimento. Lá no filme, é jogado no Vale do Esquecimento. Então, esse filme ele é muito rico. E aí, no final, a alegria, ela descobre a função da tristeza. Que a tristeza também tem a sua importância. A tristeza, ela serve como um desabafo, né? Ela vem o choro e o choro com um desabafo e ela consegue expressar o sentimento e aí ela resolve ali aquele problema. Então, a tristeza, ela faz parte da nossa vida. Ela traz maturidade, a alegria. No final do filme, ela vai perceber o quão é importante a tristeza na nossa vida para nos dar equilíbrio. Então, se você não assistiu, assiste esse filme. Ele é maravilhoso, ele é muito rico em detalhes. E se você assistir, você comenta aqui para mim, tá? E é isso, um beijo e fica com Deus.